Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de revisão de ciências. Então eu vou dar início a falar sobre células, né? Então, sobre as células dos seres vivos, né? Então, nós todos somos compostos por células, né? A descoberta da célula, né, foi assim bem revolucionária, né, no mundo da ciência, né? Através de experimentos, tá? As células são microscópicas, né? Então, as primeiras observações de materiais e seres vivos, eles foram feitos através de lentes de aumento e por instrumentos fabricados com eles, tá? A descoberta do microscópio em 1591 deu um impulso, né? Um avanço aí na ciência, né? E aí, após essa descoberta do microscópio, então passou-se a observar mais claramente as células, né? Zacarias e Janssen, né? Eles foram o que deram origem, né, ao termo célula, tá? E o Robert Hooke, em 1635 e 1700 até 1703, né? Ele observou a cortiça, né? Então, na cortiça ele verificou que existiam células, né? E que eram pequenos compartimentos, né? Então ele passou a estudar, né, essas células, tanto de animais como de vegetais, tá? As células, elas são estruturas vivas, né, que compõem os seres vivos. Nem todas as células têm o mesmo formato, né? Então, cada célula tem um formato diferente. A forma de uma célula está relacionada com a função que ela desempenha. Então, a gente tem aqui na imagem do slide, né, alguns tipos de células localizadas, então, no nosso corpo humano, tá? Então, células sanguíneas, células epiteliais, tá? Que nós vamos ver aí mais à frente. A classificação de seres vivos. Então, já que a gente está falando de célula, nós precisamos saber que existe seres pluricelulares ou multicelulares, que são formados então por várias células, e seres unicelulares, né, que são seres vivos formados por uma única célula, tá? A estrutura da célula, ela é composta pela membrana plasmática, que envolve a célula e controla a substância que entra e sai da célula. Citoplasma, que é a região entre a membrana plasmática e o núcleo, e é preenchida por um material com consistência gelatinosa, que possui uma estrutura chamada, na verdade, várias estruturas, né, chamadas de organelas citoplasmáticas, e possui núcleo, que é localizado no interior da célula e abriga o material genético, né? Então, a gente tem aí a imagem, né, de uma célula, um corte, né, da célula. E esse corte, então, ele mostra o citoplasma, lisossomos, o núcleo, o nucleolo, a membrana nuclear, o cromossomo, citoplasma, né, na outra parte ali do lado direito, complexo de Golgi, centríolo, retículo endoplasmático, membrana celular e mitocôndria. Lembrando que o retículo endoplasmático, eu tenho o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, que é aquele mais assim cheio de bolinhas, né? Na classificação dos seres vivos, eu posso dizer que os seres vivos, eles são procariontes, né? Que as células não apresentam um núcleo individualizado por membrana e o material genético está disperso no citoplasma, tá? Exemplos de um ser procarionte são as bactérias, tá? Então, a gente tem o desenho aí, né, dos procariontes, né? Então, vocês verificam que ele não tem ali, né, tudo solto no citoplasma, né? Ele não tem um envoltório separando, né, os materiais. E nós temos os seres eucariontes, que apresentam células com um núcleo bem definido e delimitado por uma membrana, dentro da qual se encontra o material genético. Exemplo disso, as células animais, vegetais e os fungos, tá? As células eucariontes, vendo aqui no desenho, vocês verificam que ela tem
todo aquele composto lá do início, né, da aula que eu falei, ribossomo, citoplasma, mitocôndria, lisossomos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e núcleo e nucleolo. As células, para que elas formem tecido, célula sanguínea para formar o sangue, células para formar ossos, cabelo, unha, tudo para formar o corpo humano, elas têm que se dividir. E aí a gente chega então naquele processo chamado de mitose, que é um tipo de divisão celular em que a célula mãe, a haploide N ou diploide 2Ns, né? Sempre com um cromossomo duplo, ele origina duas células filhas, contendo então o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples, tá? E a gente tem também a meiose, né? Que é um tipo de divisão celular em que uma célula mãe sempre 2Ns. Então, olha a diferença aí. Na primeira, a gente tem uma célula mãe haploide N ou diploide 2Ns. E na meiose, apenas 2Ns, né? Então, tem cromossomos duplos, que origina através de duas divisões sucessivas, 4 células filhas, contendo metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, mitose, 2 células filhas, contendo o mesmo número de cromossomos, né? E meiose, 4 células filhas, contendo então aí metade do número de cromossomos, ok? Então, pessoal, essa foi a aula sobre células, tá? Então, a revisão 1. Na próxima aula, veremos a revisão 2, tá? Que são os tecidos. Até mais!